Surprise, motherfucker! Hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio do Dexter. Eu sou o Júlio Colbert e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal, não perde nada. Aqui a gente está sempre falando sobre séries, filmes e coisas que estão acontecendo no mundo pop. Esse 5º episódio mostrou um Dexter mais de improviso, tentando fazer algumas coisas assim sem planejar muito bem. Isso é legal e aconteceu algumas poucas vezes na história do personagem em todas as outras temporadas. Mas creio que a coisa vai complicar para ele um pouquinho. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aqui. Para quem já assistiu, pode continuar assistindo aqui que a gente vai falar um pouquinho com spoiler agora. Entre os diversos núcleos da história aconteceram coisas bem interessantes que vão dar rumo para os próximos episódios. Por exemplo, o assassino serial que ele vai combater no final da temporada está bem ativo e está tentando seduzir o filho dele para fazer alguma coisa que não deve ser boa. Por outro lado, o Harrison também não sabe que tipo de atitude ele vai ter. Ele não sabe se está brabo com o Dexter, ele não sabe se ele mesmo é um assassino, se ele é um bandido. E está vivendo em conflito, um conflito bem forte, e acabou que ele bateu com a língua nos dentes. E não por acaso ele acabou falando que o nome verdadeiro do Dexter não era Jim. E isso vai causar bastante problema no próximo episódio dele. Então a delegada vai ver da onde será que o Dexter está fugindo, por que ele está fugindo. E ela ainda não sabe mais ou menos como é que está rolando a história. Então coisas bem importantes também vão acontecer no próximo episódio. Agora a delegada já sabe também que o filho do cara já morreu mesmo, porque ele não está lá no hotel, ele não era ele que estava usando os cartões de crédito e o pai dele está escondendo isso para fazer alguma coisa. Então a coisa ficou bem complicada nesse sentido. Então a coisa está começando a ficar complicada porque a delegada está começando a ver as diversas mentiras assim de diversos personagens, do Harrison, do Dexter e do assassino serial que o Dexter vai enfrentar no final da temporada. Então foi um episódio bem rico assim, em termos de possibilidades, em termos de abertura para os próximos capítulos. Vocês viram que o assistente da delegada também ele se mostrou ser alguém assim, bem perspicaz e bem agressivo também na forma como ele estava tratando ali aquele traficante. Isso abriu uma possibilidade bem boa para ele também de personagem para o futuro. O Dexter fez um episódio assim bem ambíguo, onde ele estava menos racional, agindo por impulso, tentando fazer algumas coisas que deram erradas, ele teve que improvisar, isso não é tão comum no planejamento dele. É claro que ele tem um pensamento rápido, ele consegue rever as situações na hora ali e consertar as burradas que ele está fazendo. Mas de qualquer forma, assim, a gente vê nessa temporada um Dexter mais imprudente, fazendo as coisas sem pensar direito, sem planejar direito. Isso muito por causa do filho dele, que quebrou o equilíbrio mental que ele estava tendo. Continuo achando sensacional as participações da Debra ali como fantasma, e esse episódio também teve um personagem muito querido da gente, que é o Batista, aparecendo e resolvendo algumas questões ali. É muito legal, seria que ele participasse mais da história, eu acho que ia ficar bem interessante. Embora ele não poderia ter contato com o Dexter, mas legal assim, a memória afetiva da gente gostou de ter visto ele ali dando a palestra em Nova York, falando sobre os assassinatos, muito interessante mesmo. Talvez seja legal assim a gente ver participações especiais no futuro de outros personagens que a gente lembra da época, que foram muito interessantes mesmo. A namorada do Dexter começa a achar diversas pistas assim para resolver os enigmas. É legal que a gente agora está no meio da temporada, e a coisa está ficando cada vez mais complicada para o Dexter, vai ser mais difícil dele esconder. Mas isso é muito interessante assim, porque a gente sabe que ele consegue resolver seus problemas assim, de formas bem criativas. Agora eu não sei como é que é o pensamento do Harrison. Será que ele vai ser sequestrado por aquele cara que matou a menina? Essa é uma questão assim, muito importante para os 2, 3 episódios seguintes. Eu estava imaginando até que seria a filha da delegada. Talvez ainda seja, mas o Harrison parece ser um alvo bem fácil para aquele cara. Bem fácil aparentemente também, porque ele é bem esperto e ele já sacou a maldade na conversa que ele estava tendo com o cara. É muito legal quando a gente tem um seriado assim, com várias personalidades assim, que são dominantes, que são fortes, porque o peso fica muito dividido entre eles. E nesse seriado do Dexter a gente tem vários, a gente tem a delegada, tem o próprio Dexter, o filho dele, o assassino. A filha da delegada também está se mostrando muito esperta, muito inteligente, coisa que sim está deixando muito legal. Claro que a gente tem a parte mais figurativa da história, agora até o auxiliar da delegada também chamou a atenção por essa inteligência, por esse modelo de pensamento mais rápido, que é bem legal. Foi um episódio assim bem melhor que o anterior, por exemplo, que eu já tinha achado bom.
E o Dexter vem numa crescente de tensão, isso era bem comum também nas primeiras temporadas. Nas primeiras 5 temporadas, vocês lembram que era muito legal e depois dava uma caída, mas no final ia subindo a tensão pra gente ver se ele ia conseguir resolver. E essa temporada conseguiu resgatar muito bem toda essa atmosfera que tinha nas anteriores. Eu curti bastante esse episódio e estou curtindo bastante a temporada. E você, o que achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Um abraço e até o próximo vídeo.